Ei, mulheres amadas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Muitas vezes nós recebemos vários títulos no decorrer da nossa vida, de pessoas que falam as coisas para nós e nós pegamos para nós essa identidade, mas o que eu quero trazer hoje é que quem dá a última palavra sobre a sua vida é o Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a palavra que se encontra em 2 Samuel, capítulo 9 inteiro, que conta a história de Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonas. Ele era um homem aleijado e morava na terra de Lodebar. Se você quiser ler o capítulo, eu vou deixar a referência aqui embaixo do capítulo, porque é um capítulo mais extenso e tem a história completa, tá? Mas aqui eu só vou contextualizar para a gente entrar no assunto que eu quero. Mefibosete, ele morava na terra de Lodebar. A palavra Lodebar significa esquecimento. Então ele morava na terra do esquecimento. Mefibosete, ele tinha tudo para começar a se colocar para baixo, né? Por quê? Porque além de aleijado, ele morava numa terra que falava que ele era esquecido. Quantas vezes várias coisas acontecem na nossa vida que nós achamos que determina o nosso futuro? Mefibosete, ele era um homem esquecido, ele estava em Lodebar. Além de aleijado, ele estava em Lodebar. Eu imagino Mefibosete preso em títulos que o mundo colocou. Às vezes a gente tá igual Mefibosete, se sentindo esquecido, se sentindo abandonado ou rejeitado, e tudo de azar meio que aconteceu com a vida de Mefibosete, porque Mefibosete era neto do rei Saul. Gente, o rei Saul era o cara de Israel antes de Davi. Ele era rico, ele tinha posses, ele era o rei do povo de Deus. Muitos de nós, quantas vezes não nos sentimos esquecidos, presos em um título que o mundo, que o inimigo coloca sobre nós? Exemplo, você nunca vai dar certo, você não é bom o suficiente, você não consegue, você é ruim, você não presta. E muitas vezes esses títulos, eles vêm de pessoas que nós amamos, pessoas por perto, porque eu garanto que se um estranho falar assim pra você: ai, como você é esquisita, ai, como você é estranha, é muito mais difícil você se ofender do que quando vem alguém que você ama. Por exemplo, a maioria dos traumas ou a maioria das coisas que acontecem conosco e que entram no nosso coração começa na nossa infância. Seja por professores, pessoas com voz ativa, pais, irmãos, tios, professores, que falam e declaram coisas na nossa vida que nós acabamos acreditando naquilo. E isso traz um peso enorme, o peso do rótulo, né? E infelizmente, assim como nós pensamos, assim é. Às vezes a gente age como assim: eu não consigo, eu não vou conseguir concluir aquilo, eu não consigo fazer tal coisa. Por quê? Porque aquilo já foi imputado em você desde a infância ou alguma parte da sua vida. Alguém muito importante falou algo pra você, que você não consegue, que você não é capaz, que você não vai conquistar algo que você sonhou. São títulos que minam a sua confiança, que minam a sua autoestima, que minam você, minam a sua energia de conseguir conquistar, de conseguir correr atrás, conseguir fazer. Mas Jesus, ele entende a gente. Na Bíblia, lá em João 1:46, nos lembra de quando falaram de Jesus. Falaram para Jesus assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Até Jesus foi julgado da onde ele veio. As pessoas falavam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, julgando Jesus. Até Jesus não escapou desse título de: nossa, não vem nada de bom lá de Nazaré, falando para Jesus. Mas não importa o que falem de você, o que importa é o que Deus declara sobre a sua vida. Em Efésios 1:2, você pode ler, vai ter uma lista de todas as coisas que Deus declara sobre você, sobre quem você é. A verdade é que Deus nos escolheu desde antes mesmo. Deus nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Ele nos adotou como filhos dele. Nós somos obra-prima de Deus, criados filhos dele para a sua obra. Nós não somos o rótulo que o inimigo
usou a boca de pessoas que você amava para te dizer coisas ruins. Nós somos aquilo que Deus falou que nós somos. Comece hoje a declarar as coisas que Deus fala ao seu respeito e substituir as palavras que falaram um dia para você e que você tomou posse e acredita. Muitas vezes você quer começar algo, mas você fala assim: ai, eu não posso, eu não sou boa o suficiente, porque te colocaram esse rótulo. Colocaram um rótulo em Mefibosete, que Mefibosete era esquecido, e colocaram um rótulo em Jesus de que nada de bom sai de Nazaré. A Bíblia fala que nós devemos renovar a nossa mente conforme a palavra de Deus. Então, se você pensa que você é um fracassado, você vai viver como um fracassado. Mas se você pensa que é vitorioso como filho de Deus, então você vai viver em vitória. Vitória com Cristo. A Bíblia fala que nós somos vencedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus e não eu sou um derrotado, eu sou ruim, eu não sei fazer nada certo, eu não sei o que você tem escutado toda a sua vida por pessoas que você ama, porque são essas que nos machucam. Se você não é bom, que você é ruim, que você não consegue, você consegue sim. E para te mostrar que tudo na Bíblia tem um final apoteótico e uma reviravolta muito boa na história, eu vou ler o finalzinho da história de Mefibosete, que estava esquecido. Mas ele, adivinha, foi lembrado. Então Davi disse: saudações, Mefibosete, não tenha medo, quero mostrar bondade a você por causa de Jonas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Deus hoje te chama para você comer à mesa do rei. Jesus morreu na cruz por você, para que você pudesse desfrutar de uma vida e vida em abundância. Ele te chama para comer na mesa do rei. Se as pessoas falaram que você é esquecido, que nada de bom sai de você, assim como fizeram com Jesus, Jesus te chama para restaurar o seu coração, restaurar a sua vida, restaurar a sua autoestima e sua confiança, para você entender que o Senhor é contigo, que o Senhor pode mudar a sua história. Lodebar não é o seu lugar. Nazaré não te define. As palavras que lançaram sobre você não definem quem você é. O que define quem você é o que Deus diz ao seu respeito. E Ele é o único que pode determinar o seu futuro. Mesmo Mefibosete, estando numa terra que se chamava esquecimento, porque naquela época, eu não sei se você sabe, os nomes tinham muito poder e significado e eles levavam muito em conta. E Mefibosete sabia que ele morava na terra do esquecimento. E mesmo ele morando na terra do esquecimento, ele foi lembrado. Então aquilo que lançaram sobre você não determina o seu futuro. Quem determina o seu futuro é somente o dono dele, que é Deus. Hoje, escolha acreditar na palavra de Deus sobre você. Que você se veja como Ele te vê. Peça a Deus, Senhor, que eu me veja como o Senhor me vê. E que em nome de Jesus essas palavras parem de afetar a sua vida e de te paralisar. Quando elas vierem na sua cabeça, declare a palavra de Deus. Declare outra coisa. Se vir assim, você é um perdedor, você fala não. Não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Se vier falar assim, não, você é burro, não, eu tenho a mente de Cristo. Isso está na palavra. Declare a palavra, declare as coisas que Deus já declarou para você. Porque só Ele tem o poder de mudar o seu futuro. A palavra que eu tenho hoje para você é essa. Eu espero que essa palavra foi como um quebrar de rótulos na sua vida. Que essa palavra tenha quebrado muitos rótulos que você ouviu e que o Senhor restaure o seu coração e que você entenda que nada do que falaram para você, nada do que jogaram praga em você, determina o seu final, determina o seu futuro, determina as coisas. Tem um versículo que eu gosto muito, que eu não separei aqui, veio agora na minha cabeça, que é assim: melhor é o final das coisas do que o começo delas. Não importa que jeito que você começou, mas Deus pode te dar um final incrível, tá? Fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe, que você fale e declare a palavra de Deus sobre sua vida, que essas palavras elas não te determinam, e sim as palavras do Senhor sobre sua vida, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever aqui embaixo
e comentar o que você achou do vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!